Olá, queridos, como é que vocês estão? Liderança servidora, mentoria extraordinária. O que nós estamos fazendo é justamente essa propagação de conteúdo, de conhecimento, de sabedoria e você faz parte disso. Eu tenho certeza que você está crescendo. Eu quero aqui, primeiramente, te pedir perdão pela demora da gente estar postando essas aulas, da demora dos conteúdos, é porque realmente muita correria, muita coisa, vocês sabem, mas o meu compromisso com vocês é certo. Eu quero muito que cresçamos e que a cada dia a gente se torne uma grande comunidade pela internet. Inclusive, o nosso Instagram já está disponível, você pode estar lá seguindo o nosso Instagram, liderançaservidora.br. Vai ser uma honra poder estar interagindo com você, vai ser uma honra estar justamente trazendo mais conteúdo. O meu intuito é a gente abençoar líderes que estão começando, líderes que já estão no meio do processo, líderes que já estão há muito tempo e precisam de ajuda. Queridos, tem se aumentado, eu quero ressaltar isso, tem se aumentado o número de lideranças com problema, o número de lideranças que estão desistindo de liderar, o número de lideranças que estão se ausentando do cargo de liderança porque não aguentam mais, muitas vezes devido ao estresse, sobrecarga, muitas vezes a centralização. Então a gente precisa correr atrás de nos qualificar. E o que é que está acontecendo aqui? É justamente uma oportunidade de qualificação. Então não perca tempo. Você que não conhece a liderança servidora, fala comigo, entre em contato no meu privado, eu tiro as suas dúvidas. Renan, o que é a liderança servidora? A liderança servidora é uma comunidade de líderes, onde um líder ajuda o outro. Onde eu, na condição de mentor, estou aqui para te ajudar. Justamente pegar na tua mão, vamos embora, vamos avançar, vamos sair de uma condição de superficialidade e vamos nos aprofundar no conhecimento da liderança. Isso é muito importante. Eu quero aqui falar sobre alguns aspectos nessa sétima aula da liderança servidora. Já foram 6 aulas até aqui, eu estou muito feliz. Se você tem dúvidas sobre as últimas 6 aulas que foram postadas, dá uma revisitada, dá uma olhada novamente e seja muito bem-vindo. Renan, essa mentoria ela tem sido bênção para a minha vida, então fala comigo, me dá o seu feedback, eu vou ter a honra de poder compartilhar isso e de poder verdadeiramente agregar isso para a vida de mais pessoas, tá? Então, se você tem uma liderança que você acha que precisa desse conteúdo, manda para ela, solta para ela nos grupos do WhatsApp, alguma coisa, convida para estar no nosso time e nós vamos crescer muito, tá bom? Então, na aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Renan, o que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Muito simples. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma liderança que está fundamentada em um caráter aprovado em princípios. Hoje nós vemos, existe um contexto bem interessante no meio das lideranças, porque muitas vezes nós nos baseamos apenas no operacional, nós temos um termômetro de sucesso baseado apenas no resultado operacional. E muitas vezes o nosso lar precisa de ajuste, e muitas vezes o nosso psique, o nosso psicológico precisa de ajuste. Só um minutinho, acho que meu celular aqui tá. O nosso psicológico precisa de ajuda, o nosso psique precisa de ajuda, a nossa família precisa de ajuda e nós estamos focando demais no operacional. Então eu vejo muitos líderes dizendo assim: eu preciso produzir, preciso produzir, preciso produzir, preciso produzir. Calma, você precisa produzir corretamente, você precisa produzir de uma forma saudável, você precisa produzir e que todas as outras áreas da sua vida consigam também dar resultado. Não apenas o seu trabalho, não apenas a sua liderança, porque todo bom líder ele precisa de uma base. E qual é o fundamento de um bom líder? Família. Qual é um bom fundamento? O fundamento de um bom líder, primeiramente o Senhor, o Deus a qual nós servimos. Então isso é muito importante, queridos, que a gente esteja vivendo esses pilares, essa balança ela precisa estar muito bem equilibrada. Deus, família, igreja, espiritualidade, né? Você que talvez não seja um líder cristão, mas você precisa dar base que é a sua família, você precisa dar base que é os seus amigos, você precisa dar base que não necessariamente vem do seu trabalho, mas está fora dele para que a gente possa dar resultado, tá bom? Então entende, muitas vezes nós temos uma liderança cansativa e nós executamos processos repetitivos diariamente e muitas vezes nós não nos damos conta de que nós precisamos de ajuda para equilibrar a balança das emoções, equilibrar a balança da espiritualidade, equilibrar a balança do relacionamento com a família e com os amigos. Isso é muito importante para que você não chegue num estado crítico de abandonar a sua liderança. Então, é como o John Haggai fala, inclusive eu tenho um livro aqui para te indicar, inclusive ele está aqui do meu lado, que é os 5 pilares para a construção da liderança. Não sei se eu estou conseguindo aqui, é aqui, ó. Os 5 pilares para a construção da liderança, né? Esse livro ele é fantástico porque ele fala sobre os pilares que todo líder precisa alcançar para chegar a resultado, né? Para dar resultado, para chegar num resultado específico, né? Então é muito importante. Então fica aí a minha indicação de livro. Tem outros livros
por exemplo, de John Stott, que é Os Desafios da Liderança. Tem o livro de John Haggai, que eu sempre indico aqui para vocês, o livro de John Haggai, que é Seja um Líder de Verdade. Então, excelente, um livraço, tá? Então, vamos lá. As pessoas nascem líderes ou se tornam líderes? Eu tenho um conteúdo extra que inclusive eu disponibilizei já para vocês aqui na Liderança Servidora, só falando sobre isso. Existem pesquisas em Harvard, existe predisposição à liderança, existem algumas ferramentas que são inatas do ser humano, mas a minha fala, que inclusive às vezes até pode gerar até algum tipo de polêmica, é que o ser humano ele se torna líder, ele não nasce líder, tá? Outra coisa, vai me perdoando aí o cenário, porque eu estou aqui na casa dos meus pais e eu estou gravando do jeito que dá, porque para mim é melhor feito muitas vezes do que perfeito. Então, eu não consegui colocar o fundo preto aqui atrás, enfim, muitas coisas, muita correria, mas eu estou gravando aqui para dar o meu melhor para vocês, tá bom? Então, as pessoas nascem líderes ou se tornam líderes? Tem um vídeo completo meu, se você puder, acesse o meu canal do YouTube, acesse as minhas redes sociais, vai lá, consome esse conteúdo que está fantástico, tá? Então, na minha visão, as pessoas se tornam líderes, tá? Se tornam líderes no meio da caminhada. Apesar de que existem habilidades que são inatas do ser humano, predisposições, algumas habilidades genéticas, inclusive tem várias pesquisas que apontam para isso. Mas vamos lá. Uma das coisas interessantes é o seguinte, eu elenquei aqui alguns principais fundamentos da liderança. E o primeiro deles, né, é o propósito. E eu coloquei uma sigla que é interessante, que faz muito menção à liderança, que muitas vezes as pessoas querem escapar disso, mas o líder é meio que um pai, sim. Muitas vezes a gente fica dizendo assim, não, eu não sou pai de ninguém. Mas na verdade, liderança tem a ver com você pegar na mão da pessoa e ensinar verdadeiramente o caminho. Eu vejo muitas pessoas hoje que querem às vezes funcionários prontos, que querem uma liderança pronta, e isso a gente vê hoje até no meio da igreja. Os líderes eles ficam cobrando dos seus liderados, né, dentro de uma liderança cristã, os pastores ou os líderes de departamento, os líderes de conjunto, seja lá qual é a nomenclatura que você usa, muitas vezes os líderes de dentro da igreja cobram que a pessoa esteja pronta. Mas preste atenção, para que a pessoa esteja pronta, você precisa treinar, você precisa gastar tempo, você precisa desenvolver aquela pessoa, você precisa treinar, dar condições para que ela execute aquela tarefa. Então muitas vezes eu vejo pessoas cobrando algo da liderança que muitas vezes não é uma realidade na vida nem do líder que está cobrando. Então a gente precisa ter essa paternidade. Eu lembro quando eu fui ensinar o meu irmão mais novo a andar de bicicleta, e nesses dias eu vou estar ensinando meu filho a andar de bicicleta, e a gente sente dor nas costas de ensinar uma pessoa a andar de bicicleta. Por quê? Porque você tem que segurar na sela, você tem que se encurvar, você tem que pegar na mão, você tem que falar, olha para frente. Então assim, é importante que você entenda um dos pilares, inclusive está nos pilares do livro de Manassés, que eu estou mostrando aqui para vocês. Um dos pilares é treinar, é você dar condições para a pessoa executar a tarefa, tá? Então, líder tem a ver sim com paternidade. Então, eu coloquei aqui a sigla PAI. Então, o primeiro pilar é justamente, esse primeiro fundamento é propósito. Um líder precisa definir claramente seu ponto de partida e sua linha de chegada, entendendo com precisão seu propósito e visão. Ou seja, você precisa definir qual é o propósito, aonde você quer chegar. Se você recebesse essa pergunta hoje, aonde você quer chegar? O que você responderia? Onde você deseja ir? Aonde você quer chegar? Define com clareza os teus objetivos. Aí você pode dizer assim, mas Renan, eu não tenho definido com clareza esses objetivos, então você precisa rever sua liderança, precisa definir. Ninguém quer seguir um líder que não está disposto a ir para lugar nenhum, que não sabe nem para onde vai. Então na condição de liderado, eu quero olhar para o meu líder e quero discernir que o meu líder está indo para um lugar, que ele tem um resultado a alcançar, que ele tem um sonho, que ele tem uma meta, que ele tem um objetivo. Então ele precisa ter uma visão, tá? E a partir dessa visão bem estabelecida, isso vai começar a gerar autoridade. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Um propósito bem definido e um ponto de partida bem definido, uma visão clara de onde eu quero chegar, vai gerar autoridade. Então a autoridade ela é alcançada pelo exemplo, quando há coerência entre as suas palavras e ações. Ou seja, quando eu tenho um propósito muito bem fundamentado, eu começo a gerar autoridade. Ou seja, as pessoas começam a olhar para mim e elas começam a me ver como uma referência. E por último, eu vou começar a influenciar. Se eu tenho um propósito bem específico, eu começo a gerar autoridade porque eu entendo que as minhas ações refletem a visão. E eu começo, a partir disso, a influenciar e inspirar pessoas. Esse é o fundamento da liderança, conhecido como a sigla PAI. Tá? Tudo isso foi eu que desenvolvi. Tá? É claro que esses três fundamentos eles já são reais na vida de muitas pessoas, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito.
Porque as pessoas dizem assim, ah, Renan, mas eu já sei disso, eu já sei que eu preciso ser um exemplo, eu já sei que eu preciso influenciar, mas muitas vezes isso não é a realidade na prática na vida da pessoa. Então, o interessante não é só saber, meu filho, o interessante é você praticar, o interessante é você viver, o interessante é você deixar apenas de estar no campo das ideias e pegar tudo aquilo que você sabe, todo o teu conhecimento e ir para o campo da execução e da prática, tá? Então essa sigla PAI ela é fantástica. Então pega isso, pega esses fundamentos e crava no teu coração, que isso vai fazer diferença na sua vida, tá? Ó, eu citei, me permita citar esse texto bíblico que é muito forte quando se trata de influência. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu coloquei em 3 versões diferentes, NVI, João Ferreira de Almeida e Corrigida Fiel, tá bom? Então, quando a gente olha para uma liderança, é muito interessante que a gente olhe para como essa liderança vive, o caráter, a disposição mental, né? O gás que ela tem pela produção, né? O sonho que ela tem de chegar até algum lugar. Então, todas as vezes que a gente olha para uma liderança séria, a gente sempre vai ver um senso de propósito muito forte, tá? Um senso de alavancar um sonho, de chegar na linha de chegada de uma forma veloz. Isso é muito forte, tá? Então, vamos lá. Eu posso influenciar. Por que influenciar é tão importante para o líder? Isso aqui é muito forte, tá? Por que influenciar é tão importante para a liderança? Por que eu devo influenciar pessoas? Porque nós precisamos entender que liderança envolve gente e liderança envolve um aspecto de unidade. Ou seja, todo líder ele vai precisar de uma equipe. Todo líder ele vai precisar de um aglomerado de pessoas que acreditem na visão que está na sua cabeça, na sua mente, na visão que ele tem. Todo líder ele vai precisar de alguém que acredite nos seus sonhos. Aí você pode estar dizendo assim, mas Renan, se não tem ninguém que acredita nos meus sonhos, eu acredito. Ótimo, fantástico. Mas se eu não estiver num nível de influenciar pessoas a acreditar no sonho que eu tenho, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque eu não vou conseguir chegar sozinho. Um dos pilares de um líder de sucesso é construir uma grande equipe que vá também com ele para atingir esses objetivos. Porque nós, como liderança, e você crava isso, tá? Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sem ajuda. Você não tem todas as habilidades, eu sempre digo isso, né? Eu acho que às vezes eu fico até sendo repetitivo. Você não tem todas as habilidades do mundo, você não é o cara com todas as ferramentas do mundo, você não é o cara com toda a sabedoria do mundo. Então você precisa daquilo que está na vida da outra pessoa e da outra pessoa e do outro funcionário e do outro irmão. Nós precisamos uns dos outros. Todo bom líder que se destacou tem uma equipe por trás trabalhando para que ele esteja nessa posição. Então a gente precisa entender isso é muito forte, gente, vocês não têm noção de como isso é maravilhoso, a compreensão e o entendimento disso, você não vai para lugar nenhum. Então às vezes a gente fica assim, as pessoas não querem, as pessoas não querem, mas o que é que a gente está fazendo para influenciar? O que é que nós estamos fazendo para, sabe, alavancar a nossa visão para os 4 cantos aí dessa cidade, desse estado e vamos embora. Agora, nós estamos muitas vezes querendo liderar de uma forma adormecida, sabe, de uma forma introspectiva. A gente quer liderar para dentro e não para fora. Não, nossa liderança tem que ser expansiva. Ei, se você tem um propósito, então espalhe esse propósito para as pessoas certas, para que a gente possa gerar uma equipe que consiga acreditar naquilo que você acredita para vocês caminharem juntos e construir algo grande. Isso é muito importante, meu Deus do céu. Nenhum líder de sucesso chegou em algum lugar sozinho. Nenhum líder, tá? Se alguém está caminhando sozinho, está caminhando às vezes para sua própria ruína, porque não vai conseguir nada, não vai conseguir nada. Então vamos lá. Um líder, isso aqui é interessante, Charles Spurgeon, né, conhecido como o príncipe dos pregadores aí, Charles Spurgeon, um grande teólogo, ele diz uma coisa interessante. Um líder não pode guiar as pessoas a lugares onde ele mesmo não esteve. Então isso fala muito da influência. Então, quem foi que teve a ideia, quem foi que teve a visão, quem é que tem um senso de propósito? A liderança. Quem é que está eu costumo falar, usar essa expressão. Quem é que está com o mapa na mão? É o líder. Então, quem tem que guiar as pessoas? O líder. Para um lugar que já está no coração dele. Então, é interessante. Na maioria das vezes, o líder vai ver antes do liderado. Então, muitas vezes, ele chega para... Ele entra em um lugar e ele já vê tudo diferente. Então ele entra dentro de um exemplo, ele entra dentro de uma casa, ele diz, aqui eu já vejo essa sala, aqui eu já vejo isso aqui, aqui eu já vejo isso aqui. Então ele começa a contemplar coisas antes do seu liderado. E muitas vezes o liderado olha assim pra gente e diz assim, ele é doido? O que é que aconteceu? Por que ele está vendo isso? E na verdade é porque ele já tem a ideia aqui dentro, ele já tem a visão dentro do coração.
Entendeu? Então isso é interessante. Um líder não pode guiar as pessoas a lugares onde ele mesmo não esteve. Então, para ele passar a visão, primeiro precisa ver. Para ele passar o propósito, primeiro ele precisa viver o propósito. Para que ele consiga passar a visão, primeiro ele precisa ter a visão enraizada nele. Então isso é muito importante, tá, gente? Vamos acelerar. Meu Deus, essa parte eu separei para gestão de pessoas. Isso aqui é fantástico. Inclusive, eu fiz uma aula falando sobre gestão de pessoas, mas eu quero ressaltar aqui. E inclusive, eu acho que eu já até usei esse slide para algum propósito, para alguma fala específica, mas é interessante a gente falar novamente. Ó, estou liderando, mas não gosto de trabalhar com pessoas. O que é que eu faço? Vamos lá. Existe algo muito interessante e 3 aspectos que a gente precisa entender quando a gente vai tratar com pessoas. Vamos lá. Primeiro, escuta ativa. Ouça mais a sua equipe. Escuta o que eles têm a dizer. Pergunta quais são os problemas. Pergunta em que você pode ser útil para ajudar a solucionar esses problemas. Né? Se eu não tenho prazer de ouvir, então eles não vão ter prazer em me ouvir. Tá? Então é interessante isso. Se toda plantação tem uma colheita. Se eu não tenho a satisfação de ouvir a minha equipe, por que você espera que eles tenham mesmo? Sabe? Então isso é muito importante. Você não pode só chegar para a sua equipe, tem muito líder tagarela, né? Só fala, não para escutar. E quando muitas vezes para escutar, fica querendo te ensinar a todo momento. Então calma, não é só você que tem coisas a ensinar para a sua equipe tem muito para te ensinar. Então muitas vezes requer humildade, muitas vezes da nossa vida, de parar um pouquinho e dizer assim, qual é a sua opinião? O que é que você pode fazer para ajudar a melhorar esse problema? O que é que você pode fazer para ajudar a melhorar esse processo? Então isso é muito importante, tá? Então, segundo, o estabelecimento de conexão. A partir do momento que você para ouvir, você já está estabelecendo uma conexão. Então uma coisa puxa a outra, tá? Então, olha só, a única coisa que vai envolver fala aqui, talvez possa ser o terceiro. Mas se você observar direitinho, o ponto 1 e o ponto 2, talvez não necessariamente precise de fala. Às vezes, para você estabelecer uma conexão, você só precisa, às vezes, ter um pouquinho mais de contato. Às vezes, você precisa, de um abraço. Às vezes, você precisa de um café da manhã, por exemplo, que esteja todo mundo junto. Não necessariamente você precisa discursar, você precisa de uma reunião onde você fala. E muitas vezes as reuniões são cansativas, improdutivas, puxadas e pesadas. Então, a escutativa ela é essencial. Escutou a tua liderança, estabeleceu conexão, aí o último ponto, fala alguma coisa. E fala alguma coisa que agrega, fala alguma coisa que construa algo, fala alguma coisa que seja relevante, fala alguma coisa que realmente solucione aquele problema, isso é muito importante, tá? Vamos lá. A visão começa com pessoas, a execução depende de pessoas e o impacto final é sobre pessoas. Então, sempre uma liderança vai estar ligado às pessoas. Olha só, preste atenção. Por mais que exista inteligência artificial, por mais que exista IA, por mais que exista robô, por mais que exista tecnologia, chat GPT, seja o que for, nunca vai substituir um ser humano. Né? Coloca o chat GPT para fazer a reunião por você. Coloca a inteligência artificial para liderar, para saber se ela vai liderar pessoas como um ser humano. Coloca a inteligência artificial para fazer uma palestra, para ver se ela vai palestrar igual um ser humano. Nunca a inteligência artificial ela vai substituir o relacionamento interpessoal. Jamais. É o que muita gente quer. É o que muita gente quer fazer. Né? Quer que as inteligências artificiais elas simulem 100% o ser humano. Nunca vai acontecer. Então, eu e você temos a missão de valorizar as pessoas dentro de um ambiente de liderança. Primeiro, a visão começa com pessoas. Começou com você. E seres humanos erram, seres humanos têm defeitos, seres humanos têm dificuldades, seres humanos têm problemas, então a gente está lidando com pessoas. A visão começa com pessoas. A execução depende das pessoas. E o impacto final é sobre pessoas. Então a visão começa com pessoas, a execução depende de pessoas e o impacto final é sobre pessoas. Ou seja, tudo é sobre gente, pô. Eu começo porque eu tive a ideia. Por causa das pessoas. A execução depende de quem? Das pessoas. E o impacto final é sobre o quê? Pessoas. Ah, Renan, dentro do ambiente religioso eu sei que é assim, dentro da igreja eu sei que é assim, mas dentro do ambiente corporativo? A visão começa com pessoas. Alguém teve a ideia de começar um negócio. Aí a execução depende das pessoas. Alguém precisa trabalhar, se sacrificar para poder fazer o fluxo da empresa funcionar. Então a execução precisa das pessoas. E o impacto final é sobre as pessoas. Porque se você não vender, o impacto final é sobre as pessoas. Porque se você não vender, você não tem lucro.
Então, dentro do ambiente empresarial vai funcionar da mesma forma, tá? Aí você olha, você vai para dentro do ambiente da igreja. A visão começa com alguém. A execução, o fluir, o trabalhar depende das pessoas dentro da igreja. E o impacto final é ganhar vidas, é o reino, é a propagação do evangelho. Então, tudo depende de pessoas. Então, a gente precisa entender esse aspecto, que é muito importante, tá? Então, pessoas, ei, nego velho, se não entender sobre pessoas, vai ficar difícil, tá? Então, me permita usar essa linguagem, tá? Com uma forma carinhosa, não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma carinhosa. Meu filho, preste atenção, tá? Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas, tá? Você precisa estar no meio de pessoas. Então, vamos lá. Onde não há visão, o povo perece. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Ou seja, onde o líder não tem uma visão clara, onde não tem uma visão estabelecida, o povo perece. Então as pessoas precisam enxergar em você a visão. As pessoas precisam enxergar em você um posicionamento. As pessoas precisam enxergar em você, ei, vamos avançar, tá bom? E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu estou muito feliz de verdade de poder ficar esses minutos aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para você essa aula. Eu espero que tenha sido bacana, eu espero que tenha sido assim transformador. Na verdade, todas essas 7 aulas eu fico muito feliz de poder te ajudar, tá certo? Esses são os meus contatos, meu telefone 98889, tá? Não é 87 aqui não. 8889-8798, redes sociais, Renan Vieira PR. Esse é o meu e-mail, tá? renanvieirapr@hotmail.com. Então você fica à vontade para poder entrar em contato comigo. Se você quiser que a gente palestre, se você quiser que a gente ministre, se você quiser, a gente fica à vontade, você fica à vontade para me contactar a hora que você quiser e a gente vai conseguir criar uma ponte aí para ajudar a tua liderança, ajudar os teus liderados, tá bom? Grande abraço, líderes e servidores, tamo junto, me aciona, vamos avançar e vamos construir a maior comunidade de liderança desse Brasilzão aí e tamo junto, valeu!